Gente, aqui no livro de 1 Reis, nós vamos ler dois livros, tá? O 1 Reis, capítulo 17, e depois nós vamos ler um versículo só lá no Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Bom, para que você entenda o texto aqui, eu tenho que explicar para você o que aconteceu nessa época. O povo de Israel, gente, se corrompeu. O rei de Israel se corrompeu. Você sabe que o primeiro rei foi Saul. Se você falar assim, bispo, era vontade de Deus que tivesse rei na terra? No começo não. Deus ficou chateado com o povo, porque o povo pedia para Samuel um rei. Samuel foi até Deus e falou: me perdoa, Senhor, mas o povo está pedindo um rei. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, não é com você não, o povo está me provocando, o povo está arrumando confusão comigo. Eu não sou o rei deles, para que eles querem rei? De tanto eles pedirem, Deus foi lá e deu um rei. Foi o rei Saul. Depois de Saul veio Davi, de Davi veio Salomão, e aí foi indo. Chegou uma hora que entrou um rei chamado Acabe. O nome dele, gente, já sugere que ele acaba com tudo. Não é? Acabe. Aí esse camarada, ao invés de casar com uma israelita que proferia a mesma fé que ele foi buscar fora de Israel a sua esposa. Aí ele arrumou uma esposa pagã, chamada Jezabel. A Jezabel. Só que ela não veio sozinha não. Quando ela casou com Acabe, ela trouxe o deus dela, que era Baal, considerado o deus da fertilidade. E naquela época, gente, Israel plantava muito, vivia muito da agricultura, até hoje lá a agricultura é muito forte. Eles viviam da agricultura. Gente, entenda uma coisa, olha só como as coisas funcionam. Você já percebeu que desde lá de trás o povo inventava deuses? E eles eram direcionados a segmentos específicos? Como assim, bispo? Por exemplo, Baal era o deus da fertilidade. Então, quem queria ter, além de ter prosperidade na sua lavoura, e queria ter muitos filhos, recorria a quem? A Baal. Nos dias de hoje não é diferente, agora os nomes são meio diferentes, né? Hoje tem o padroeiro daquele lugar ali, só daquele lugar ali. Ele é Deus só naquele lugar ali. Tem o outro que cuida dos caminhoneiros. Tem outro que cuida só das secretárias. Tem outro que cuida só das crianças. Tem outra que cura só do olho. Tem uma que cuida do olho. Tem uma que cuida do olho. Olha só, gente, para quê? Só existe um Deus, gente, que cuida de tudo. Diga glória a Deus. É o Deus de Abraão. É o Jesus Cristo. Então, o que o povo fez? Cometeu o pior pecado que poderia se cometer: idolatria. Começaram a idolatrar. Aí Elias, o profeta do Senhor, diz aqui no capítulo 17: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel,
perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias ficou bravo, chateado com aquela idolatria, e ele falou assim: olha, Acabe, ele chegou na autoridade máxima do país e falou: presta atenção, não vai cair nem orvalho mais da terra, não vai cair chuva, isso aqui vai virar uma miséria total, a partir de agora, segundo a minha palavra. Quando ele fala segundo a minha palavra, gente, não foi segundo a palavra de quem? De Deus. Qual foi a consequência disso na vida de Elias? Lá na frente, Elias passou necessidade. Ele era alimentado por corvos, lembra? A viúva de Sarepta cuidou dele, mas ele passou uns maus bocados, acabou a água onde ele estava, ele teve que andar, e ele ficou até, bateu nele até a vontade de sumir, de sumir da terra, pediu até a morte. Tudo isso ele enfrentou, porque ele profetizou segundo a palavra dele. Mas, e Deus? Deus endossou. Deus assinou embaixo, falou: vai lá, do jeito que você está falando vai acontecer, só que como é segundo a sua palavra, você também vai participar da consequência, porque Deus não estava mandando falar aquilo, porém Deus não discordou daquilo. E o que aconteceu, gente? Houve miséria, pessoas não tinham mais o que comer, o reinado de Acabe começou a ser destruído. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui? Elias, ele disse o seguinte, ó: tão certo como vive o Senhor. Você quer que a sua fé aumente, sim ou não? Primeira coisa para a sua fé aumentar, veja, você tem que crer que o Senhor que você serve é vivo. Veja que ele fala: tão certo como vive o Senhor. Ele estava dizendo: eu estou aqui falando tão certo como Deus vive. Elias, ele orava, o fogo descia do céu. Ele orava, parava de chover. E esse poder que ele tinha, por que ele tinha? Ele é melhor do que a gente? Não. Ele tinha esse poder porque, primeiro, ele acreditava que o Deus que ele servia é vivo. Gente, o Deus que você serve é vivo. O Deus que nós servimos é vivo. Diga assim: Deus vive. Ele vive, como você está vivendo. Deus, ele vive. E olha, se você tiver sensibilidade, se você, em alguns momentos da sua vida, parar para reparar os pequenos detalhes, você vai ver como verdadeiramente ele vive. Ele vive. Por exemplo, você vai participar de um concurso, ou vai para uma prova de escola, ou está passando uma necessidade num país como esse, num mundo como esse, que está todo mundo, um furando o olho do outro, e você recebe escapes, você recebe livramentos, você recebe visitas de pessoas em forma de anjos, em forma de pessoas. Você recebe palavras de pessoas, e essas palavras, ela entra no seu coração, e quando você segue, você consegue o que você quer. Tudo isso é prova do Deus vivo. Uma vez lá na Grécia,
um pregador estava lá pregando, levando a palavra, e viu uma imagem que fizeram falando que era Jesus, e sem um braço. Ele achou estranho aquilo, mas olha, gente, é muito forte o significado. Ele perguntou lá, pessoal, vem cá, por que vocês fizeram essa imagem aqui e está sem o braço? Quebrou o braço? Falou, não, foi proposital. O artista, quando ele fez sem um braço. Por quê? Aí falou, lê ali embaixo. Aí embaixo estava escrito, não tenho um braço, porque preciso do seu. É forte isso. Deus, Ele usa pessoas aqui embaixo. E às vezes nós não reparamos que aquelas pessoas que estão sendo usadas são enviadas por Deus. Aquela pessoa que foi lá na porta da tua casa, levou um prato de comida, ou pagou a conta de luz, ou pagou o seu aluguel, ou te ajudou com alguma coisa que você achava que ninguém poderia te ajudar. Deus te ajudou, porque Ele é vivo. Então, primeira coisa para a sua fé, ela ser uma fé poderosa, eu tenho que crer que Deus é vivo. Agora olha aqui, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Sabe por que a gente convida pessoas para vir para a igreja? Você vê, você chama para um churrasco, ela está lá cedinho. Você chama ela para uma comilança lá, ela está lá. Ela traz até a cuia para levar, a bacia. Você marca lá uma cervejada, ela vai. Marca uma festa, qualquer uma festa aí, ou até uma mateada, você marca uma mateada aí com o pessoal, ele vai. Mas quando você fala assim, fulano, vamos para a igreja, ele foge. Sabe por que ele foge, gente? Tem culpa no cartório. A pessoa, no fundo, ela está envergonhada. Ela sabe que se ela se apresentar perante a face de Deus, Deus vai revelar para ela muita coisa que está dentro dela, que ela tem que largar, tem que abandonar, e ela não está disposta a fazer isso. Ela não está disposta a renunciar a isso. Então, o que prejudica uma pessoa perante a face de Deus? A consciência da pessoa. Quando ela se apresenta perante a face de Deus, a consciência da pessoa faz a fé dela aumentar, como faz também a dúvida aumentar e a fé diminuir. Porque se eu tenho culpa no cartório, quando eu me apresentar perante Deus, Ele vai me revelar minha culpa. Não é revelar para os outros não, gente. É para você. Quantas vezes você chegou na igreja, e aí a palavra veio e rasgou você, acabou com você. Só que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Que ela rasga, mas ela cura. É ou não é, gente? Quantas vezes você chegou na igreja, aí você ouviu o pastor lá pregando, olha, você que fuma, você não pode fumar, e e você, meu Deus do céu, justo hoje o cara vai falar de cigarro. Quer dizer, justo hoje, poxa, fala de amor, fala de aleluia, fala de glória a Deus. Pô, falar em pecado agora, meu Deus do céu. Ou, olha, você que tem mágoa, aí você, meu Deus do céu. Rapaz, fale de outra coisa, não fale de mágoa não. Eu ainda estou me curando dessa mágoa. Todas as vezes foram tentativas de Deus em recuperar a pessoa. Amém, gente? Recuperar você, curar você. Sua mãe te batia,
Tirando umas e outras aí que, nos dias de hoje, que eu vou falar para você, que é brincadeira, né? Que não amam os seus filhos mesmo. Mas é uma ou outra. Geralmente a mãe ama o filho. Às vezes que sua mãe te bateu, quando você era pequeno, ela bateu você para você ser pior ou ser melhor? Você ser melhor. Às vezes que a gente... E minha mãe ainda falava, se correr, 2. E eu corria. Nunca fiquei parado para ver. Corri, chegava em casa 9 horas da noite. Quando chegava 9 horas, estava de trás da porta. Quando eu entrava, ela falava, ha! Aí eu falava, mãe, a senhora esqueceu? Ela, não. E toma. Falei para não correr. Só que aquilo ali era para corrigir a gente. A palavra de Deus, ela vem como uma correção. Gente, o seu filho está brigando com o filho da vizinha. Você não pode repreender o filho da vizinha, porque não é teu filho. O teu tu pode. Agora, o da tua vizinha tu não pode não. Você não pode não tem nada a ver com você. E por que você acha que Deus repreende a gente? Porque nós não somos filhos do vizinho, somos filhos de Deus. Ele nos repreende para nos corrigir e nos abençoar. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que estão comigo aqui no estado, pastores. Tem um pastor que está comigo já há 5 anos, está aqui no estado. E ele, quando chega uma situação e eu fico quieto, ele fica preocupado. Agora, quando eu chamo muita atenção de um ali, ele já sabe que aquele um que está sendo chamado a atenção, está sendo preparado para alguma coisa. Só que na hora, ninguém gosta de ser chamado a atenção. O que está sendo chamado a atenção, às vezes não entende. Ele acha que aquilo ali é perseguição. Ele acha que aquilo ali é para prejudicar ele. Assim é Deus. Você começa a ser repreendido, começa a ser ensinado, começa a levar umas chicotadinhas aí, mas é porque Deus está te preparando. Deus está cuidando de você. Às vezes a gente recebe algumas feridas, mas essas feridas elas curam rapidamente, porque Jesus cura a gente. Agora, como você tem se apresentado perante a face de Deus? Bispo, eu me apresento perante a face de Deus com mágoa. Minha consciência me acusa. Eu pedi para você abrir em Timóteo, porque lá ele fala, para finalizar, mostra aí, filho. Você é um deles que está comigo desde Goiás, hein? Olha lá, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e o que, gente? Boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? A naufragar na fé. O que é naufragar? Se afundaram. Presta atenção. Mantendo fé, a fé, ela não tem valor nenhum se ela não vir acompanhada da boa consciência. Está vendo? Tem coisa que o diabo fica acusando. Por exemplo, olha, coisa que você fez lá atrás, que você pediu perdão a Deus, que você pediu perdão para as pessoas, que você se reconciliou com essas pessoas, você está perdoado. Amém, gente? Está livre. Aí de vez em quando o diabo vem, mas você fez isso lá atrás. Não, isso aí é o Satanás acusando.
O que não pode ter é culpa no cartório. Por exemplo, eu continuo fazendo, eu continuo praticando o errado, eu não parei, eu continuei fazendo. Aí quando você vai orar, você não consegue nem orar, a sua fé não aumenta. Por que sua fé não aumenta? Porque você está com a consciência suja, você não está mantendo a boa consciência. A pessoa que é de Deus, gente, quando ela discute com uma pessoa aí fora, na hora a consciência dela pesa, na hora, no calor ali mesmo, ela já começa a ver que, por que eu estou fazendo isso? E ela não dorme, não dorme. A pessoa que mantém a boa consciência é aquela pessoa que está todo dia nos pés de Jesus pedindo perdão, e nas oportunidades que ela tem, ela se reconcilia com outras pessoas que ela machucou. Tirando isso, se você continua praticando as coisas erradas, e você espera ter fé com a vida que você está levando, você não vai conseguir ter a fé suficiente para você alcançar o que você quer. Para ter essa fé que Elias tinha, veja que Elias falou: eu estou perante a face do meu Deus. Ele falou com autoridade: não vai chover, e acabou. Assim diz a minha palavra, não vai chover. É isso que eu estou falando, eu que estou dizendo, não vai chover, não vai cair nem orvalho da terra, do céu na terra. Por que ele falou isso? Porque ele tinha uma consciência limpa. Nós temos que manter nossa consciência limpa. Olha para mim, queira o que é seu, não o que é dos outros. Foi no mercado, te deram troco errado, devolva. Coisa simples, mas é coisas que mancham o cristão. Sabia? Está tendo uma fofoca aí, não se mistura. Vão falar no final de tudo, nem foi você que começou, vão falar que foi você. Vão falar porque você é crente, aí vão falar, o crente começou. Tudo cai em cima da gente, sim ou não? Tem que manter a consciência. Poxa, eu ando na mentira, para de mentir. Eu ando fazendo umas coisas erradas, para de fazer, esquece. Peça perdão para Deus, porque senão a sua fé não vai crescer. Sua fé só vai crescer quando você tiver uma boa consciência. Diga graças a Deus. Tem que ter uma boa consciência. Não participa de facções. Sabe o que é facção? Aí fala de facção, a pessoa pensa que é o crime aí fora. Não, meu filho. Facções são grupos de pessoas que se reúnem com o fim de se rebelarem, de ir contra alguma coisa. Não, gente, Deus não se agrada disso. Deus falou: se o teu irmão pecar contra ti, eu devo orar por ele, não arrumar cilada para destruir ele. Tem um pecado, gente, na igreja, que é muito feio, é matar os outros em nome de Jesus. Como assim? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Deus, e o meu vizinho é do diabo. Aí eu passo por ele, ele mexeu comigo, eu fui lá na casa dele e falei: seu demônio, seu capeta, você está endemoniado, está amarrado, vou chamar o pastor para orar na sua cabeça. Matou ele. Ele nunca vai querer ir numa igreja, meu filho. Nunca. Você já chamou ele de demônio? Quem está entendendo?
São coisas simples, gente, mas são coisas que nos atrapalham, segundo a Bíblia. Se você quiser, nós fazemos o seguinte: de domingo de manhã a gente prega água com açúcar, para a pessoa ficar calma. Só que não vai adiantar nada na sua vida. O que vai adiantar é a palavra que rasga. Diga glória a Deus. Porque é essa que vai te fazer forte. É essa que vai te fazer forte. Eu ouvi aqui o testemunho da senhora, e teve uma parte que ela falou que o filho dela chorou. E ela falou o que para ele? Não chora. Não chora. Sentimentalismo. Tem pessoa que é muito sentimental. É ou não é? Ai, falou uma palavra que não era para ter falado. Teve um pessoal aí, teve um pastor nosso que veio lá do Ceará. Conhece o Ceará, gente? No Ceará tem chimarrão? Não tem. Aí o pastor foi para uma igreja aí pregar, o povo veio reclamar dele. Por quê? Porque ele falou assim: esse chá está muito amargo, bota um leite no meio. Aí o povo ficou bravo. Espera aí, meu Deus, meu filho, o pastor não é daqui, não sabe de nada, meu filho. Calma, vamos ensinar. Sabe o que é, né, Talone? Ele ficou tão chateado, Talone. Ele ficou tão chateado, gente. O povo não me quer mais. Eu falei: cara, você vai falar de chimarrão, rapaz? Vai falar de palavra de Deus. Falar de chimarrão. Mas aí o povo se doeu. Não pode se doer não, gente. Tem que se colocar no lugar do outro. Tem que ter misericórdia. Tem que ensinar. Você mesmo podia, a pessoa mesmo, não aqui, não foi aqui, foi lá na outra ali, um pouquinho mais afastado aqui, na Metropolitana. Poderia o povo de lá ter ido lá, não, o povo veio no bispo aqui. Falei: quem foi? Está desrespeitando nossa cultura. Falei: por quê? Mandou colocar açúcar, podia ser mais doce, chá, chamou o negócio de chá. Não é chá não, rapaz, chimarrão não é chá não, goiano. Está entendendo, gente? Mas as pessoas, aí elas querem ferir. Não, a gente tem que evitar isso. Diga glória a Deus. Como é que está a sua consciência diante de Deus hoje? Vamos falar com Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Se por um acaso a sua consciência estiver manchada, tem alguma coisa que te acuse, é só você se reconciliar com Deus. Sua fé vai aumentar. Amém, gente? Sua fé vai aumentar. Baixa um pouco aí, meu filho. Sua fé vai aumentar. Veja que Elias só falou aquilo, a fé dele estava em alta, porque a consciência dele estava limpa. Mantenha a sua consciência limpa. Procure fazer sempre o que é certo.